Olá, meu nome é Felipe Malheiros, sou professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do IFES, Campus São Mateus, e daremos continuidade ao nosso curso de máquinas térmicas, né? Hoje veremos um projeto conceitual de uma termoelétrica utilizando uma turbina a gás. Então, a atividade ela consiste em projetar, né, uma termoelétrica utilizando uma turbina a gás para única e exclusivamente, por enquanto, geração de energia elétrica. Tá? O calor da turbina a gás não vai ser utilizado ainda em nenhum processo. Então, vocês vão partir de um ciclo Brayton simples, tá? É o ponto de partida, e vão dimensionar essa termoelétrica a gás. É claro que no compressor vocês podem adicionar estágio de interresfriamento, né, que reduz a potência de consumo do compressor. Pode ser adicionado um regenerador e um reaquecedor, uma segunda câmara de combustão. Aí vai ficar a critério do projeto de cada um. Na verdade, o objetivo é esse, é que vocês adicionem, né, equipamentos para melhorar a eficiência desse ciclo, tá? E consequentemente, monetariamente, conseguir mais lucro, né? Então, os parâmetros vão seguir basicamente o mesmo requisito do trabalho anterior. Vocês vão selecionar o tipo de combustível, tá? No caso da turbina a gás, eu recomendo vocês selecionarem uma turbina a gás do fabricante. Ao selecionar uma turbina a gás do fabricante, você já tem valores de relação de pressão, de vazão, né, de eficiência que serão utilizados, tá? E as variáveis do equipamento que vocês vão dimensionar, caso dimensione, a relação de pressão, temperatura de entrada na turbina, T3, vazão dos gases, temperatura de saída dos gases, tá? Potência líquida e excesso de ar. Os parâmetros que vocês podem utilizar, tá aqui, ó, a eficiência isentrópica do compressor pode variar de 70% a 91%. Por que não usar a maior eficiência? Bem, vou mostrar mais para frente, dessa vez nós vamos usar a parte econômica, o custo do equipamento e custo de operação e manutenção. Quanto mais eficiente for o equipamento, mais caro ele vai ser. Então, às vezes, é mais vantajoso uma menor eficiência, mesmo com maior consumo de combustível, entretanto, o seu retorno financeiro ele pode ocorrer mais rápido ou pode ser mais lucrativo. Então, é isso que eu quero que vocês definam. Então, as eficiências entrópicas, tanto do compressor quanto da turbina, podem variar de 70% a 91%. A câmara de combustão, nós vamos considerar uma eficiência de 100%, que quer dizer o quê? Que toda a energia entregue ao fluido de trabalho, toda a energia do combustível vai ser entregue ao fluido de trabalho, não haverá perdas, né? O gerador elétrico acoplado à turbina a gás vai ter uma eficiência de 95%, e a eficiência de eixo, a eficiência mecânica transmitida para o gerador vai ser de 92%, tá? A temperatura de entrada na turbina T3, no caso aqui da figura, ela vai poder variar de 900 a 1800 Kelvin, tá? Só tome cuidado na utilização do regenerador, que existem limitações. Eu já falei dessas limitações em aulas anteriores. A potência líquida vai ser de acordo com a turbina selecionada ou com o projeto realizado. E o custo de venda da tarifa elétrica, nós vamos utilizar o valor dessa vez de R$ 350 o megawatt-hora, tá? Bem, o que eu quero de resultados? Eu quero de resultados a vazão de ar, tá? A potência líquida produzida, o heat rate, o consumo específico de combustível, tá? Consumo específico de combustível é o quê? Quantos quilogramas são utilizados para produzir 1 kWh de potência na saída. O consumo de combustível em quilograma por segundo, a eficiência do ciclo, a eficiência do sistema no caso, porque não vai ser um ciclo, né? Os gases vão ser jogados no ambiente. O gasto de investimento, de equipamento, quanto que você vai gastar para comprar todos esses equipamentos antes de começar a funcionar. Gasto com operação e manutenção, tá? Nós vamos adotar que o gasto com operação e manutenção vai girar em torno de 10% do custo de investimento, é uma estimativa. Gasto com combustível anual, receita bruta, né? E o payback. Lembrando que o líquido vai ser o bruto menos o consumido, tá? A avaliação de vocês vai ser um pouco diferente da anterior, tá? Da vez anterior
foi mais para vocês aprenderem, agora eu já entendo que vocês conseguem fazer, então a gente vai ter um critério mais rigoroso. A princípio a pontuação vai ser a mesma, né? Então eu vou avaliar de maneira a somar a sua justificativa e metodologia, a justificativa da sua planta, aonde você vai aplicar, qual combustível você vai usar, por quê, qual o objetivo, e a metodologia utilizada. A metodologia é se você usou ar padrão frio, ar padrão, ar completo, tá? Descrição dos equipamentos, né? Quais equipamentos você utilizou, o que cada equipamento tem, quantos estágios de compressor, se tem turbina livre, se é two spool, one spool, three spool, né? Se tem algum método de melhoria da rotação do compressor. Já expliquei tudo isso em aulas anteriores. As definições dos parâmetros também vão ser avaliadas, os valores que vocês utilizaram e os resultados, a análise dos resultados, né? A variação de algum parâmetro que aconteceu ou como você chegou naquele valor. Tudo isso a gente vai somar e valem 20 pontos. Eu vou multiplicar pela complexidade da planta. Então, a planta, o projeto que apresentar maior complexidade, menos simplificações, né, vai ter um fator de multiplicação de 1. A partir desse trabalho, eu vou avaliar os outros trabalhos e o nível de complexidade pode variar até 0,5. Tá? Bem, vou pegar um exemplo. Eu, por exemplo, selecionei uma turbina de um fabricante. Tá? Aqui estão as características da turbina. Ó, pesa mais ou menos quase 290 toneladas. Tá? São dois pacotes diferentes que o fabricante vende, um clássico e um único aqui, né? Então ele pode variar até 300 toneladas o peso dessa turbina. Tem os comprimentos, os tamanhos, né? Para ter uma noção da área ocupada. E aqui exemplos de onde essa planta já foi aplicada, tá? Então tem aqui, ó, na Tailândia, essa turbina está sendo utilizada lá, ó, 18 turbinas a gás, tá? Eu escolhi essa SGT 800, mas lá na planta tem mais 9 dessas SST 400. Outra termoelétrica na Bolívia também sendo utilizada, 23 turbinas dessas estão sendo utilizadas lá na Bolívia. Lá na Bolívia é provável que seja utilizado gás natural, tá? Essa aqui é a foto da planta da Tailândia, tá? Aqui dá para ver 2 unidades aqui. Aqui eu tenho as especificações do fabricante, ó. A turbina, para cada versão, são 4 versões diferentes. Conforme 4 versões, ele me dá aqui, ó, a eficiência bruta, o hit rate do equipamento, a rotação de trabalho da turbina, a relação de pressão, ó, 19,8, 21 para 1, 22. Essa relação é a relação global no compressor. Tá? A vazão dos gases de exaustão, ó, 130 kg por segundo mais ou menos, e a temperatura de saída. Beleza? Aí aqui ele tem alguns exemplos de ciclo combinado. Ele usa essa turbina, uma turbina dessa com ciclo combinado, e chega nesses valores de potência, eficiência e hit rate. Ele também aqui, ó, na planta de baixo, ele usa 2 turbinas para o ciclo combinado, 3 turbinas para o ciclo combinado. Então ele usa uma caldeira de recuperação para essas configurações e chega a esses valores. É claro que esses valores aqui, ó, de pressão, de saída, né, de temperatura, é um ensaio feito em condições ISO, tá? As condições ISO são padronizadas, dentro de um laboratório com ambiente controlado, pressão e temperatura de entrada sempre as mesmas, umidade relativa. Então, assim, replicar esses valores na prática é impossível, porque essas condições de laboratório não existem em campo. Eu, por exemplo, fiz o dimensionamento da minha turbina e eu seto os valores lá. Eu chego em valores muito próximos da eficiência e do hit rate, por exemplo, para a mesma relação de pressão. Tá bom? Vou mostrar para vocês mais na frente aqui. Então aqui, ó, eu peguei os dados do fabricante, né, da turbina aqui, ó. Então essa turbina que eu vou utilizar, ela tem 15 estágios, tá? Os 3 primeiros estágios têm as guias variáveis, que ajudam a encontrar um ângulo, né, da paleta, um ângulo ótimo em função da rotação e da vazão, o que consegue melhorar a eficiência com a variação da rotação do compressor. Na saída são uma turbina fixa de 3 estágios, tá? Não tem turbina livre. Não, na verdade tem turbina livre, mas a turbina responsável pela potência do compressor são 3 estágios de turbina fixa. O restante que vai gerar potência líquida são as turbinas livres, que não estão acopladas ao eixo do compressor. Aqui um desempenho, performance nominal, tá bom?
a entrada, temperatura de entrada no compressor e a potência e o heat rate, tá? Eu peguei mais ou menos essa daqui, ó, a minha está produzindo mais ou menos 50 megawatts, é que eu projetei. Então nessa faixa aqui, ó, a potência de saída, ó, 30, tá vendo? A temperatura de entrada minha está na faixa de 30 graus Celsius, ó. Beleza? Tá aqui o heat rate, vou mostrar esses valores para vocês. Bem, a parte termodinâmica, né, da turbina a gás, acredito que vocês têm o domínio, né? Façam aí, modelem ou peguem do fabricante. O que vocês vão pegar do fabricante, vocês vão selecionar do fabricante, mas vocês vão utilizar os valores dele, relação de pressão, temperatura, vazão, tá? Aqui é uma sugestão, né? Vocês podem, às vezes, se você tiver o valor da turbina, você pode utilizar aquele valor, tá? Não sei quantos milhões de reais, aí utiliza lá. Como é difícil conseguir esses valores, aqui estão alguns parâmetros para você estimar o valor. Por exemplo, o custo do compressor, tá aqui, ó, em função dos parâmetros de operação, tá? Custo da câmara de combustão, custo da turbina gás. Aí, se vocês forem adicionar o trocador de calor, ou intercooler, ou regenerador, tá aqui a equação de custo desse equipamento. E eu estimei que o custo de operação e manutenção vai ser 10% do custo do equipamento, tá? Isso varia de planta para planta. Aqui estão os valores das constantes que vocês vão utilizar. O que eu quero com relação à parte financeira é o tempo de payback. Eu, por exemplo, fiz aqui, ó, para minha turbina, eu usei uma relação de pressão de 15, tá? No compressor, temperatura de entrada na turbina de 1000 graus Celsius, produzindo 50 megawatts. O custo do combustível, eu usei N-octano, eu botei 4,50 litro, tá? E estou vendendo energia elétrica a R$350 megawatt hora produzido. Então eu modelo termodinamicamente lá e encontro, ó, eu tive um custo de investimento, esse custo de investimento são aquelas equações que eu mostrei, ó. Essas aqui, ó, tá? Compressor de ar, mais câmara de combustão, mais turbina a gás. Eu gastei isso daqui, beleza? Tá aqui, então no tempo zero, não operei, então eu só tive custo. A partir daqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu custo com energia elétrica, menos o meu custo com combustível, menos o meu custo de operação e manutenção. Então, em cada mês, eu vou abater no que eu investi. Então, aqui nessa curva mostra que com 6 anos, depois de 6 anos de operação, eu vou recuperar meu capital investido. Tá bom? Então, eu quero que vocês me mostrem isso. A planta de vocês, qual é o payback da planta de vocês? A equação é uma equação do primeiro grau, que a gente vai utilizar bem simples. Não estamos utilizando depreciação, taxa de juros ao ano ainda, tá? Para simplificar o problema de vocês. Então é isso que eu quero. O meu Y aqui é o meu investimento, o meu B é o meu custo de investimento e A é o meu custo anual que eu estou tendo aí, tá? Que é o lucro anual que a gente faz o quê? Custo de combustível menos custo de venda da energia elétrica menos custo de operação. Então vamos continuar aí. Aqui, ó. Aí quando eu modelei a minha turbina a gás, eu precisava saber se o meu modelo de reação... Eu modelei como ar completo. Vocês podem, se quiser, né, fazer como ar padrão frio. Vai ficar bem mais fácil para vocês, só que a modelagem termodinâmica vai dar o quê? Uma margem de erro maior nos seus resultados. Vou mostrar para vocês a diferença entre ar padrão frio e ar completo. Quando eu fiz uma combustão completa, né, para o meu ar completo é o quê? O2, N2, CO2, argônio, tá? Então aqui é a tabela, né, da relação combustível-ar a ser utilizada em função de T2. Quem é T2? É a temperatura na saída do compressor e ela muda conforme a relação de pressão. Ao aumentar a relação de pressão, a temperatura em 2 aumenta. E para cada temperatura na entrada da turbina, T3, eu tenho uma relação combustível-ar diferente, tá? Então eu fiz a minha modelagem termodinâmica e fui conferir se eu estava fazendo certo, se eu encontrei esses valores. Quando eu fiz o modelo de ar completo, os valores bateram certinho, iguaizinhos aqui. Então quer dizer que a minha modelagem da combustão estava correta, né? Então a gente pega aqui, ó, tá aqui do lado direito, vocês podem ver aqui, ó,
eu fiz ar completo, tem O2, N2, CO2 e argônio. Cada um na sua respectiva fração volumétrica eu coloquei, tá? Então aqui, por exemplo, ó, esse gráfico da direita meu está batendo certinho com o outro gráfico anterior, tá bom? Então aqui eu fiz ar completo. E aqui, ó, foi o modelo ar padrão frio. Olha a diferença que acontece, tá? A relação combustível-ar dá muito diferente. Esse erro ele fica menor para as maiores em relação de pressão. Em baixa relação de pressão, esse erro ele fica muito grande em relação ao ar completo e ao ar padrão frio. Pode ver que no final aqui, para os maiores valores de T2, os valores estão parecidos. Mas no início os valores estão muito diferentes. Beleza? Então eu fiz a minha modelagem com ar completo. Tá? Aqui, ó, o material que vocês podem, né, acompanhar, né, sugestão de bibliografia para ajudar vocês a modelarem aí. Tá? O que eu vou fazer agora? Bem, vou mostrar aqui para vocês os resultados que eu tive. Tá? Aqui eu fiz a minha modelagem, ar padrão frio, ar completo. Tá? Aí olha a diferença que dá quando a gente, né, modela aí, ó, ar padrão e ar padrão frio. Aqui, ó, o que a gente tem aqui? As linhas cheias é eficiência, aqui do lado esquerdo. E as linhas pontilhadas é o trabalho específico, né, por unidade de massa, líquido. Esse gráfico, a cara dele, vocês já viram em aulas anteriores, então tá, vocês já entenderam. Qualquer coisa eu deixo, vai ter o link aqui, vocês assistam a aula de turbina a gás ou a aula de combustão, as duas, né? Então vamos lá, para o ar completo aqui, ó, eu tenho o azul e o preto, as duas linhas cheias. A diferença do azul para o preto é que a linha preta, eu adicionei, o ar está sendo adicionado com 75% de umidade relativa. Tá? Na prática, o compressor, na entrada dele existe um filtro. Tá? Esse filtro de sujeira e o filtro de umidade. Então você consegue jogar a umidade lá embaixo. Eu coloquei para vocês verem a diferença. Repare que em baixas relações de pressão, a umidade do ar não apresenta significante alteração na eficiência. Para as relações de pressão maiores, a umidade do ar influencia na eficiência do equipamento. Quando eu faço o modelo de ar padrão frio, ó, em relação ao modelo de ar completo, ó, repare a diferença no comportamento da eficiência. Tá? Então, quando eu tenho aqui na faixa de 37%, com ar padrão frio eu tenho o quê? 45%. Quer dizer que usar ar padrão frio está errado? Não, não está errado. A modelagem é diferente. Então, os seus valores da prática do ensaio experimental vai estar com uma divergência maior. Tá bom? Em pontilhada, a gente tem o trabalho produzido por unidade de massa. Então, esse trabalho produzido por unidade de massa, pode ver que para o modelo ar padrão é maior do que para o modelo ar completo. E a umidade joga lá para cima, porque o vapor ele produz ele tem uma quantidade também que ele vai ajudar a fornecer energia, né? Na hora que ele passar pela turbina. Então, a cara dessas curvas vocês já viram. Eu posso operar numa eficiência, no ponto de eficiência ótimo, que vai estar na faixa aqui, ó, de 25, a relação de pressão. Tá? No caso aqui, ó, vamos para o ar pro completo que eu fiz. A eficiência vai estar aqui, ó, 21, 22, mais ou menos. Estão enxergando aí? É a máxima eficiência do ciclo. Só que se eu quiser, né, no meu caso, como é uma turbina industrial, é vantajoso eu utilizar essa relação de pressão ótima para eficiência ótima, essa relação de pressão para ótima eficiência. Se fosse uma turbina aeronáutica, eu tentaria operar aqui, ó, tá? Na relação onde eu tenho o máximo de trabalho produzido por unidade de massa. Meu equipamento vai ter o quê? Um peso menor, tá? Menos vazão para produzir o quê? Maior trabalho. Então seria aqui uma relação entre mais ou menos 8. Tranquilo? Como a nossa aplicação não é aeronáutica, é industrial, o objetivo é na máxima relação de pressão. Só que o exercício que eu fiz lá, eu fiz um valor de 15 mais ou menos. Eu não vou montar, não vou fazer o passo a passo aqui, porque eu acredito que vocês saibam fazer. Então eu só quero que vocês entendam. E outra coisa, que eu vi, vocês vão acabar copiando. Então por isso que eu não resolvi passo a passo. Aqui, por exemplo, eu mostro, eu resolvo. Aqui, ó, a nossa turbina. Estão vendo aqui? Ela está aqui, ó.
E são os parâmetros que eu encontro aqui, ó, relação de pressão de 15, potência específica do compressor, vazão do combustível, heat rate e eficiência de 37. Tá? Temperatura de saída dos gases, vazão de combustível. Por exemplo, eu pego aqui, ó, minha relação de pressão está em 15. Eu vou lá, lembra que foi 21, 22? Eu boto 22 a minha relação de pressão. Vou produzir na faixa de, vou botar, estava 49, né? 50 megawatts. Tenho custo, minha temperatura de saída está em 1000 e vou mandar resolver. Tá aqui, ó. Quais são os valores que nós chegamos aqui, ó. Então tem uma vazão de combustível de 230 kg de ar, né? Tá altíssima, tá bom? Produção de 50 megawatts. Temperatura, ó, os gases estão saindo a 382 graus Celsius. Então assim, minha relação de pressão está muito alta, minha potência também está muito alta. Se eu pegar algum fabricante, não vai bater alguns valores. Então eu já sei, porque vou botar aqui, ó, 30 megawatts. Então, com 30 megawatts, meus valores já fazem mais sentido, ó. Eu tenho 140 kg, né, de ar por segundo. Um valor acima de 200 não é muito... Está muito fora do real. Tá? O consumo de combustível está aqui. Produzindo 30 megawatts, a temperatura dos gases saindo a 382 graus Celsius. Entendido? Então tá aí, ó. Se eu botar uma relação de pressão de 20... Eu acho que está entre 20 e 22, 21 mais ou menos. Né? A gente chega nessa condição aqui, ó, 132 produzindo, meus gases estão saindo a temperatura de 396. Se eu fosse utilizar numa caldeira de recuperação, é porque a minha pressão de saída está a pressão atmosférica. Se eu fosse utilizar uma caldeira de recuperação, provável que eu ia precisar de uma temperatura um pouco mais alta para não precisar de um pós-queimador na caldeira de recuperação. Ou uma queima suplementar. Então eu jogaria, né, a uma pressão um pouco acima da pressão atmosférica para que eu conseguisse uma temperatura maior. Ou reduziria o trabalho de eixo produzido. Então aqui eu tenho meu heat rate, meu consumo específico, minha eficiência. Então é basicamente isso. Vou mostrar para vocês agora o que acontece com o custo dos equipamentos, né? Mais ou menos. Então eu vou comentar a relação de pressão e eu estou colocando aqui para a temperatura de 1000. Tá na entrada de turbinas. As turbinas mais modernas, com tecnologia de resfriamento, 1200, 1300, até 1500 consegue chegar. Tá? E eu quero saber os custos dos equipamentos. Estão aqui, ó. Minhas equações de custo estão aqui, ó. Compressor, câmara de combustão, turbina. Eu somo, né, o custo da turbina, ó. Deixa eu botar aqui que fica melhor para vocês enxergarem. Aqui, ó. O custo, ó, tá vendo? Meu custo da turbina é o custo do compressor, da câmara de combustão e da turbina. Tá aqui, operação e manutenção, eu botei que é 10% de cada equipamento. Tranquilo? Tá aí. Então eu venho aqui, ó, vou criar, eu tenho uma parametric table, vou fazer aqui, ó, estou variando a relação de pressão, tá? E vou mandar resolver aí, ó, para essa relação que a gente teve aí. Tá aí, ó. Para essa relação de pressão, o que aconteceu? Ó? Variando a relação de pressão, para uma temperatura de 1000 graus Celsius, eu tenho aqui, ó, o meu comportamento da eficiência, trabalho líquido produzido, então eu vou plotar aqui para vocês verem. Tá? Que é mais ou menos isso. Ó. Então eu tenho X, relação de pressão, quero saber a eficiência do ciclo. Tá vendo aqui, ó? Eficiência do ciclo em função da relação de pressão, aquilo que eu já tinha mostrado. Então, existe um ponto de operação, relação de pressão para máxima eficiência. Isso para temperatura, essa curva aqui, ó, se eu tiver a temperatura de entrada na turbina de 1000. Se eu fizer 900, 1200, 1500, essa curva muda, ela vai para baixo ou para cima, tá? Então agora eu vou plotar, para vocês verem o que? Trabalho líquido produzido. Tá aí, ó. Tá aqui, então tem um ponto, ó, de relação de pressão menor do que a massa eficiência. Tá aqui. Eu vou plotar os dois juntos, para vocês verem, né? Então eu vou ter... tá aqui, ó, trabalho líquido produzido por unidade de massa e eficiência. Tem aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu consigo produzir a mesma quantidade em duas eficiências diferentes, tá? Por exemplo, eu produzo aqui, ó, 240 kJ por quilograma em uma relação de pressão e uma eficiência, né, de 20 alguma coisa por cento, ó, 1, 2, 24, ou também de 30
poucos por cento de eficiência. O que acontece? Com a eficiência muito alta, para você produzir isso, os seus equipamentos vão ser mais caros, tá? São equipamentos mais caros. Mas o fato dos equipamentos ser mais caros, você consome menos combustível. Então está relacionado a menor custo de combustível e maior custo do equipamento. Já aqui, ó, quando você opera com eficiência menor, seus equipamentos são mais baratos, mas por eles serem mais baratos, eles são menos eficientes. E essa menor eficiência vai elevar o custo do combustível. Então o custo do combustível está relacionado, o custo do combustível e equipamento relacionado nos pontos, né? Vou mostrar para vocês como se comporta o custo do combustível em relação... aqui, ó, pode ser relação de pressão e eficiência. Vou mostrar a eficiência do equipamento. Ó. É o custo do combustível. Está aqui. Ó. Você aumenta a eficiência da sua planta, o custo do combustível reduz. E o que acontece com o custo do equipamento? Né? O custo do equipamento, ó, o custo da turbina Geiger, ele aumenta com... Aqui eu botei relação de pressão, mas se eu botar eficiência vai ser a mesma coisa. Tá? Vou botar aqui, ó, o custo do equipamento em função da eficiência. Tá aí, ó. Beleza? Então tá aqui, ó, a eficiência como é que você aumenta o custo do equipamento. Aqui eu devo ter colocado alguma coisa na equação lá que eu acho que eu não me atentei. Ela deveria ser assintótico aqui, ó. Ela vem reto aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar para vocês. Custo. Eu posso mostrar o custo total, né? O lucro, né? O lucro anual em relação à eficiência do ciclo. Eficiência ou relação de pressão? Vamos botar eficiência, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, prejuízo, você começa a ter lucro lá no final. Eu deveria botar em função da relação de pressão. Da relação de pressão, eu tenho o custo total, o lucro, né? Não o custo do equipamento. Tá aí, ó. Beleza? A relação de pressão, ó, eu aumento muito essa relação de pressão, o lucro já não começa a ficar muito vantajoso. Tá? Então existe um ponto de lucro máximo também. Possivelmente ele vai bater com a máxima eficiência. Tá? Eu posso mostrar também... aqui, ó, para a minha planta que eu fiz, eu mostrei aqui, ó. O SFC, o consumo específico de combustível, então o consumo, para eu gerar 1 kWh, quanto que eu tenho que consumir de combustível em relação à função de pressão. Tá aqui, ó, linha cheia. Beleza? A diferença entre ar completo e ar padrão. Ó. Tá? E aqui eu tenho o consumo de combustível em quilograma por segundo. Então o consumo de combustível ele reduz com a relação de pressão. Até que chega um certo ponto, é a linha pontilhada, né? Ar padrão e ar completo. Até que chega um certo ponto em que esse consumo de combustível vai aumentar. Tá? Mas, o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer não em função da relação de pressão, mas esse consumo de combustível eu deveria medir em função da eficiência da planta. Ó. O que acontece? O consumo específico, conforme aumenta a eficiência da planta, ele só reduz. Ó. Quer dizer que para eu produzir 1 kWh, quanto que eu consumo de combustível, né? Aqui tá quilojoule, é quilograma. Tá? Eu aumento a eficiência, eu reduzo esse consumo. Aqui está aumentando porque eu estou em função da relação de pressão. Tá? E aqui eu estou em função da eficiência. Lembrando que vai chegar um ponto que aumenta a relação de pressão, a eficiência cai. Tá? E aqui o consumo de combustível em função da eficiência também. Eu aumento a eficiência, o consumo de combustível cai. O consumo de combustível é a linha pontilhada. Tá? Bem... Espero que vocês tenham entendido aí, né? Qualquer dúvida podem me procurar. E bom trabalho aí para vocês, a literatura recomendada e bom projeto.